Olá pessoal, muito bem-vindos à nossa primeira aula de técnicas. Eu sou o professor Caio Rachid e vou estar aqui acompanhando vocês nas nossas próximas 3 aulas para poder falar um pouco de algumas das principais técnicas que a gente usa hoje na parte do estudo da biologia molecular de procariotos de uma forma geral, né? Hoje eu vou abordar algumas das técnicas mais antigas e ainda assim bastante importantes que nós temos, que é a técnica de PCR, a PCR quantitativo, né, também chamada de PCR em tempo real, e a parte das bibliotecas de clone, já não tão utilizadas, mas ainda assim com a sua importância em determinadas aplicações. Bem, antes da gente dar a nossa continuidade na aula, eu quero fazer uma breve introdução. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou professor do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes desde 2014. Eu trabalho principalmente na linha de microbiologia ambiental, mais focado na interação de microbiologia de solos e plantas e na bioprospecção de micro-organismos de interesse agronômico. Então, principalmente na promoção do crescimento vegetal e também no entendimento da ecologia dos micro-organismos nos sistemas terrestres e associados às suas plantas, tá bom? Bem, para a gente fazer esse tipo de estudo, a gente utiliza um bocado das técnicas que eu vou apresentar para vocês nos próximos dias. Então, quando a Lucy me convidou para vir falar esses temas com vocês, é porque desde lá do meu mestrado, a gente bota a mão na massa para fazer um pouquinho disso que hoje eu venho falar aqui com vocês. Na primeira parte dessa aula, a gente vai falar de PCR. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês já conhece, provavelmente já faz PCR com uma boa frequência, então muito provavelmente você já domina bem essa técnica. Bem, talvez eu tenha uma coisa ou outra para te contar que você ainda não conheça, mas sinta-se à vontade, qualquer coisa, para avançar para a parte de PCR em tempo real, caso você ache que seus conhecimentos nessa parte já são mais que suficientes, tá bom? Então, vamos comigo para essa aula. Bem, os objetivos da aula de hoje é explicar o fundamento e a utilidade da reação de PCR e as suas variações, né? Então, principalmente, a gente vai falar aqui do PCR quantitativo e aí falar um pouco da utilidade e do fundamento da técnica de biblioteca de clones. Provavelmente vocês nunca trabalharam com biblioteca de clones, mas pode ser que isso venha a ser útil em algum momento do projeto de vocês. Muito bem. PCR, né? Do inglês Polymerase Chain Reaction, ou amplificação em cadeia da polimerase. Essa é uma técnica já antiga, ela foi desenvolvida em 1985 por Kary Mullis, é um surfista da Califórnia, né? Diz a lenda de que ele estava um dia trafegando pelas highways da Califórnia e visualizando os carros indo e vindo, ele conseguiu imaginar uma dupla fita de DNA e a DNA polimerase percorrendo ela e teve a brilhante ideia de fazer a mimetização dessa reação no laboratório. Então, nesse momento, nasceu a PCR, que desde então teve grandes avanços, né? Então, quando eles começaram a trabalhar a PCR, era um processo bastante ainda precário, cada vez que a reação acontecia, toda vez que a gente subia a temperatura tinha que ser adicionado uma nova alíquota de enzima, porque a enzima desnaturava toda vez que a temperatura, por exemplo, de desnaturação do DNA era elevada, né, ou chegava na temperatura de desnaturação. Então era um processo assim bastante rudimentar e que foi desenvolvido até que hoje ela é bastante elaborada já. A gente tem diversos tipos de enzimas, a gente tem mix todos prontos e que já são bem fáceis de utilizar e sem muita necessidade de otimização, como era até bem pouco atrás, e a gente trabalhava bastante tempo só para fazer uma otimizaçãozinha para que essa reação funcionasse. Muito bem, e para que serve essa PCR, né? Na verdade, a PCR serve para um monte de coisa. Normalmente nos laboratórios, cada pessoa vai usar
para um objetivo específico, entre os quais o principal é sempre verificar a presença de um determinado fragmento de DNA. Então a gente sempre faz uma PCRzinha, por exemplo, escolhendo um determinado par de primers ou iniciadores, a gente vai chegar lá, para saber se um determinado fragmento de DNA está presente, por exemplo, numa linhagem bacteriana, ou, por exemplo, se a gente consegue verificar isso num pool de DNA extraído, por exemplo, de determinada amostra ambiental e assim por diante. Eventualmente, a gente não vai fazer uma PCR para isso, mas a gente vai fazer para amplificar um material genético. Pode ser um gene específico, né? Então, eu quero, por exemplo, sequenciar um gene, por exemplo, eu quero sequenciar a comunidade bacteriana de uma amostra. Então, eu sequencio o gene 16S e, para isso, antes eu tenho que amplificar aquele gene milhares de vezes para fazer o sequenciamento. A gente vai falar dessa técnica nas próximas aulas. Mas tudo bem. Então, para que eu consiga ter esse gene suficientemente na quantidade que eu preciso para sequenciar e para que eu tenha ele de forma isolada, eu preciso passar ele por uma PCR. Mas pode ser que eu não queira amplificar apenas um único gene. Eu posso querer fazer uma amplificação genérica, como, por exemplo, eu quero fazer o sequenciamento de uma célula única. Então, existem PCRs que usam basicamente primers, né, hexamers que a gente chama, que são basicamente primers randômicos e que se anelam em várias regiões diferentes de um dado genoma, de um conteúdo de genes de DNA completo. Eles amplificam todo aquele conteúdo para a gente, de forma indiscriminada. Então, a PCR serve para todas essas condições. Uma PCR pode servir, por exemplo, para inserir um fragmento de um DNA no outro, né? Por exemplo, eu quero ligar uma cauda de um fragmento de DNA no outro. Eu posso desenhar um primer contendo uma cauda e utilizar uma PCR para fazer essa ligação, e ao final da minha PCR eu vou ter duas coisas ligadas. Eu posso utilizar para quantificar o número de cópias, a gente vai falar isso no PCR quantitativo, e posso usar até a PCR para sequenciar o DNA. A gente vai ver que algumas das tecnologias de sequenciamento de DNA, elas são baseadas no processo da PCR, ou durante a PCR, ou antes da PCR, mas envolve bastante o processo de amplificação em cadeia da polimerase, para que a gente possa entender o conteúdo genômico, né, a sequência genômica de um determinado fragmento de DNA. Legal? Algumas desses, por exemplo, o sequenciamento a gente vai ver na aula seguinte, mas eu acredito que no final dessas 3 aulas que a gente vai passar junto, a gente vai conseguir ter uma visão bem completa de tudo isso que a PCR tem como utilidade. Muito bem, gente. Vamos seguir o barco aqui. E o que é então a PCR, né? Ela é basicamente um conjunto de reações químicas que imitam o interior celular e que, na verdade, a função é fazer a replicação de um determinado fragmento de DNA. Basicamente, toda a reação de PCR, ela imita esse interior celular com alguns elementos, né? Ela vai ter um tampão, né? A gente está aqui um buffer. Ela vai ter um primer ou iniciadores. Ela vai ter cloreto de magnésio. Ela vai ter uma DNA polimerase, que aqui tem uma TAC polimerase. Ele vai ter nucleotídeos, né? Dinucleotídeos trifosfatos. E a gente vai ter uma fita molde de DNA. Então, isso tudo tem na célula humana, numa célula bacteriana. A gente tem esses elementos acontecendo, né? A gente tem, só que a diferença, por exemplo, é que numa célula, o primer ele é feito de RNA. E, por exemplo, quando a gente está trabalhando numa PCR, o primer é feito de DNA, tá ok? E outras pequenas diferenças, como a DNA polimerase ser livre ou associada a proteínas, entre outras coisas. Mas vamos entender esse processo um pouquinho melhor. A gente fala
muita gente fala assim, a gente precisa do tampão, do cloreto de magnésio, dos dinucleotídeos, do primer, da DNA polimerase, mas qual é a função de cada um desses elementos? Já é claro para vocês para que serve cada uma dessas coisas? Então vamos dar uma repassada nisso, só para que isso daí fique bem suave. Eu acho que é muito importante para todos nós que somos acadêmicos, que a gente entenda profundamente, né, os fundamentos dessa técnica. Então, para que serve um tampão no processo da PCR? Bem, a base de qualquer tampão, né, é manter um pH estável. E no caso de uma PCR, é manter o pH entre 8,4 e 8,8. Por quê? Porque é um pH que vai manter o DNA íntegro e vai ter um bom funcionamento da nossa enzima para que ela possa funcionar na sua melhor capacidade possível. Tá? Então, para que isso ocorra, a maior parte dos tampões ela vai ter uma mistura ali de tris-HCl equilibrada com KCl ou, né, às vezes você pode escolher se você quer um ou outro, sulfato de amônio, tá? E qual que é a função de cada um desses caras, né? Vamos entender que quando o KCl ou sulfato de amônio ele entra em solução, eles vão se dissociar. E o potássio, no caso, né, ele vai ajudar a neutralizar as cargas do DNA, lembrando que o DNA ele é carregado negativamente, então o K+, o potássio, né, ele vai ajudar a neutralizar essas cargas, auxiliando na ligação dos primers com o DNA. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, uma PCR que está difícil de fazer a ligação com os primers. Às vezes é interessante, por exemplo, a gente trabalhar com um tampão à base de KCl. Ou, por exemplo, a gente pode também trabalhar da mesma forma com o processo da amônia, que age desestabilizando as ligações fracas de hidrogênio que a gente tem, oriundos de anelamentos fracos. Então, o que acontece aqui? Às vezes a gente tem aqueles anelamentos inespecíficos, muito fracos, etc. e tal, e essa amônia, ela ajuda desestabilizando essas pontes de hidrogênio que vão eliminando esses anelamentos fracos, então auxiliam numa maior estabilidade de coisas mais específicas, reduzindo anelamentos mais inespecíficos, ok? Legal. E o cloreto de magnésio? Bem, esse daqui é fácil, né? O magnésio ele é cofator da DNA polimerase, então a gente precisa dele em quantidade suficiente para que a DNA polimerase possa funcionar. Então, sem o magnésio, a DNA polimerase não funciona e aí não tem reação que ocorra. Tá legal? Muito bem. Chegamos nos nossos dinucleotídeos trifosfatos ou desoxirribonucleotídeos trifosfatos, né? Esses carinhas, os famosos DNTPs, né? Que é o DATP, o DCTP, DGTP e o DTTP, são os tijolinhos da nossa reação. Então, eles são os caras que vão ser incorporados durante a formação de uma nova fita. Então, a DNA polimerase, ela vai utilizar esses elementos, ela vai clivar esses caras aqui, vai liberar 2 fosfatos e vai fazer uma ligação desse grupo fosfato com essa ligação H e vai montar a nossa cadeia de ácidos nucleicos, montando assim a sequência nova de DNA a ser construída. E por fim nós temos a TAC, né? E por que chama TAC? Acho que a maioria de vocês sabe disso, mas a TAC é o início, né? As iniciais da bactéria Thermus aquaticus. Thermus aquaticus, que é uma bactéria do filo Deinococcus thermus e que vive em lugares como esse, em águas quentes, né, em fontes termais. E por que a gente usa ela? Então, na verdade, no início das reações de PCR não era utilizado, na verdade,
a DNA polimerase dessa bactéria era utilizado de outras bactérias, bactérias mesófilas normais, só que essas bactérias, toda vez que a gente subia a temperatura, como eu já falei para você, a enzima desnaturava. E aí, um grupo de pesquisadores teve a ideia de olhar para a enzima dessa bactéria extremófila e falar, olha, a enzima dela é resistente ao calor. Então a gente consegue elevar a 95 graus para o DNA se soltar, para o DNA abrir, né, no processo de desnaturação, e apesar disso, ela não se desnatura. E aí descobriram que descobriram que a temperatura ótima de funcionamento dela era 72 graus. Opa, era 72 graus. Parou de funcionar aqui. E a 72 graus ela funcionava super bem, e a partir daí começou a utilizar a TAC polimerase do termos aquáticos. Agora, nem toda DNA polimerase é TAC. E isso é interessante, talvez isso nem todo mundo sabia já, né? A gente tem vários tipos de DNA polimerase. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês verem só alguns exemplos, e a gente pode ver por essa tabelinha que a gente tem, por exemplo, a TAC polimerase, né, como eu estou mostrando para vocês, e ela tem, obviamente, a atividade dela, 5 linhas, 3 linhas, e ela tem nessa tabelinha, a gente vai olhar aqui, ó, um tamanho de amplificação, que é relativamente médio. Se a gente for olhar aqui outras DNA polimerases, tem DNA polimerases com capacidades de fazer fragmentos muito maiores, ó. E a gente vai olhar, por exemplo, a fidelidade. O que é a fidelidade? É o número de erros que ela insere na polimerização de uma nova fita. A fidelidade dela é meio baixa. Olha, tem outras DNA polimerases que têm fidelidade muito mais alta. Principalmente as PFU. O que é PFU? É de uma arqueia chamada Pirococcus furiosus. Essa é um outro micro-organismo extremófilo, e ela tem uma característica de fazer proofreading. Então ele faz a síntese, quando ele vê que colocou um nucleotídeo errado, e a própria DNA polimerase identifica isso e faz a correção. Então a taxa de erro é baixíssima. Além disso, ela ainda tem uma atividade exonuclease 5 linha, 3 linha, ou seja, ela vai polimerizando. Se ela encontra na frente alguma coisa, ela vai cortando e fazendo essa polimerização nova, né? E a gente vê que tem diferenças, por exemplo, no tipo de finalização de cada uma das polimerases. Tem umas que colocam, por exemplo, um nucleotídeo de adenina no final, outras têm uma ponta não coesiva, que a gente chama, né? E vamos dar uma olhada nisso aqui. O que acontece? Tem outra coisa interessante. Tem algumas que são hot start. O que são hot start? São enzimas que estão inabilitadas ou inativas na temperatura baixa. Então, quando você está ali na sua capelinha fazendo sua reação, a sua enzima está quietinha, ela não funciona. Isso é importante especialmente para que ela não comece a trabalhar numa temperatura ambiente no qual ela pode iniciar uma amplificação inespecífica. Ela só vai funcionar quando ela for ativada numa alta temperatura. Então, para a gente entender isso que eu estou falando, né? A relação da DNA polimerase, ela vai inserindo os nucleotídeos, aí eventualmente ela coloca alguma coisa errada. Ela mesma vai identificar que colocou esse processo errado, vai retirar e vai adicionar um novo nucleotídeo correto. A questão delas serem hot starts, então ela tem aqui, por exemplo, proteínas que estão ligadas a elas, e quando a temperatura sobe, essas proteínas liberam a DNA polimerase, que passa a ficar ativa apenas após essa ativação, e a relação onde elas podem ou não ter pontas coesivas ou pontas não coesivas, como é o caso dessa daqui. E isso influencia em algumas aplicações downstream, que a gente chama, né? Algumas aplicações que a gente vai fazer dali adiante. Então, por exemplo, lá na clonagem,
quando eu começar a falar de clonagem, vai fazer sentido algumas coisas que eu explicar para vocês, mas leve em consideração aqui que quando a gente for, por exemplo, ligar esse fragmento de uma DNA polimerase, eu posso escolher esse tipo de DNA polimerase aqui, ou esse tipo aqui, baseado se eu quiser ligar esse fragmento em alguma coisa que vai ter, por exemplo, um Tzinho liberado aqui, ou alguma coisa que não tem nada, que é um fragmento livre como esse, assim. Tá ok? Legal, pessoal? Bacana. Então a gente já aprendeu aqui todos os itens da nossa PCR e para que serve cada um, e que há diferenças, por exemplo, na nossa DNA polimerase, podendo, por exemplo, a gente escolher uma DNA polimerase mais eficiente, por exemplo, uma mais rápida, por exemplo, que pode ser 3 vezes mais veloz do que uma TAC, ou que pode ter uma atividade mais eficiente em termos de fidelidade, ou que pode fazer fragmentos ainda maiores. É claro que isso tudo encarece o produto, então não é só uma escolha de o melhor, mas custo-benefício. Por fim, a gente tem que falar de primers, né? Os primers que, na verdade, eles são um dos principais elementos da nossa reação. Primer é aquele conjunto de sequências de DNA de fita simples, geralmente entre 18 e 22 pares de bases, que delimitam os limites da reação de PCR. A gente vai entender isso daqui a pouco, mas onde os dois primers se localizam, né, onde entra um e entra o outro, é onde vai começar e vai terminar a nossa reação de PCR. E eles delimitam as regiões a serem amplificadas. E eles são extremamente importantes. A escolha dos primers, na verdade, é de extrema importância para o sucesso de uma PCR. Então, primers bem escolhidos, primers bem desenhados, vou falar um pouquinho mais no final para vocês, garantem praticamente o sucesso ou o fracasso da PCR quando vai acontecer. Muito bem. Vamos ver o que a gente consegue elaborar daqui. Vamos fazer uma simulação virtual de uma PCR aqui, para tentar explicar para quem ainda não conhece muito bem como funciona isso. Aqui eu tenho um DNA de fita dupla. Vamos imaginar que esse DNA de fita dupla, ele continua para cá, tá? Então aqui eu estou representando apenas um pedaço dele. Vamos entender que isso aqui é um fragmento grande, tipo um fragmento de um genoma, alguma coisa assim. A 50 graus, esse fragmento é estável, né? Como ele é de fita dupla, ele fica totalmente ligado aqui, dado as pontes de hidrogênio que ele tem. Então, ele se liga e fica estável ali numa fita dupla. O que acontece, pessoal? Conforme eu aumento isso, por exemplo, a 96 graus, que é a temperatura de desnaturação, pode ser a 96, a 95, a 94, geralmente 94 e 95, essas duas fitas, a preta e a amarela, elas vão se desgrudar uma da outra, né? A agitação das moléculas é tamanha que eles rompem as pontes de hidrogênio e cada uma vai para um lado. E aí o que acontece? Quando eu baixar novamente essa temperatura, a primeira coisa que vai acontecer é que aqueles meus pequenos fragmentos, né, que são meus primers, ou os meus iniciadores, eles vão se anelar aqui. Por quê? Porque eles são pequenininhos, eles têm afinidade, eles têm complementariedade. Então, por exemplo, esse primer aqui, ó, ele é idêntico a essa região do genoma, do gene aqui, ó, ou do DNA, né? E esse pedacinho aqui, ele é idêntico a essa região aqui, ó. Antes não estava tudo junto? Então, ó, se aqui está tudo junto de novo, é porque uma região é igual à outra. Esse azulzinho é igual a essa parte do pretinho, esse vermelhinho é igual a essa parte do amarelinho aqui. E aí ele se anela de um lado e o outro se anela do outro. Quando eles se anelam, o que acontece, né? Ele deixa um grupamento OH livre aqui, ó. Ficou um OH... Opa, tô ótimo para desenhar aqui. Ficou um grupamento OH livre. Perfeito para nossa DNA polimerase reconhecer, se ligar e começar a polimerizar uma nova fita.
Então ela vai olhar, ela vai descobrir que aqui tem um ponto para ela se ancorar e ela vai polimerizar esse novo fragmento. Como que ela vai polimerizar? Ela vai adicionando, né, os nucleotídeos até ela, por algum motivo, se desgrudar dessa reação. Geralmente ela vai, aleatoriamente, ela vai ter um processo de instabilidade e vai se soltar. Mas nisso, ela vai conseguir fazer um longo percurso até isso acontecer. Então aqui, ó, lembrando que essas sequências elas são longas, então essa primeira, ela foi até bem longe, e essa outra, ela também foi até bem longe, né? Então, supondo que aqui continuasse, ela foi um bocado, e aqui também foi um bocado para lá. No final dessa primeira ciclagem, e olha que interessante, deixa eu voltar. Para que a DNA polimerase entrasse e fizesse seu papel, eu aumentei a temperatura para 72 graus Celsius. Por quê? Porque 72 graus Celsius é uma temperatura ótima para ela funcionar. Então, olha só, eu fiz uma ciclagem aqui, ó, de temperaturas. Eu saí de 50 para 96, para 50 para 72. Então, eu fiz um ciclo de temperaturas. Isso é feito num termociclador. Então, é um aparelho que simplesmente faz isso. Ele aumenta e diminui a temperatura conforme a gente programa. Normalmente, a temperatura de desnaturação e de extensão, ela é estável, a gente não muda. O que a gente muda é a temperatura de anelamento, que vai variar de acordo com as sequências dos primers. Isso a depender, por exemplo, do conteúdo GC que eles têm, e aí precisa ser um pouco compatível um primer com o outro. Mas a gente pode debater isso na live de dúvidas, se vocês quiserem. Vamos voltar para lá. No final desse primeiro processo, o que a gente tem? A gente tem a fita mãe 1, a fita mãe 2, né? Aliás, as duas fitas mães, e a gente tem uma fita que é uma cópia parcial da de baixo e uma fita cópia parcial da de cima. Agora, olha, se as fitas elas são complementares, essa fita aqui, ó, que ele fez, na verdade, essa daqui é igual a essa aqui, ó. E essa aqui é igual a essa. Que loucura é essa? Bruxaria é essa, Caio? É isso mesmo, ó. Vamos pensar. Um se ligava ao outro, não? Sim. Se um se ligava ao outro, eles eram complementares. Quando eu faço uma nova fita que é complementar a ele, eu faço uma fita igual àquela que era complementar à antiga que se ligava a ele. Então, deixa eu limpar isso daqui. Se eu der um nome aqui, ó, de fita A e fita B, como as fitas mães, essa nova fita que foi formada aqui, ó, ela vai ser parecida com a fita B. Pelo menos todo o percurso que ela foi feita. E essa nova fita que foi feita a partir da fita B, ela vai parecer com a fita A. Porque, na verdade, ela é um espelho do que era antes. Ok? Acho que deu para entender. Muito bem. Então, vamos lá. A gente tem 4 fitas, sendo que essas duas são iguais entre si, com exceção do tamanho, e essa é igual entre si, com exceção do tamanho. O que vai acontecer? A gente elevou a temperatura, elas se desnaturaram e a gente vai abaixar a temperatura de novo. Quando a gente abaixar, os mesmos primers vão se ligar. Mas olha só, como essa e essa eram iguais, com exceção do tamanho, e essa eram iguais, com exceção do tamanho, o mesmo primer que liga aqui, se liga aqui. E o mesmo primer que se liga aqui, ele se liga aqui. E o que vai acontecer? Esse cara vai vir daqui para cá, esse cara vai vir daqui para cá, esse cara vai vir daqui para cá e esse cara vai vir daqui para cá. E olha que legal que vai acontecer. Deixa eles sintetizarem aí. DNA polimerase se ligou. Vamos lá. Minha animação está meio desregulada. Ok. Fizeram aqui, aqui, aqui e aqui. A DNA polimerase polimerizou
todas as fitas. E ela vai, e nesse processo aqui, no segundo ciclo, pela primeira vez, olha o que a gente tem. A gente tem esse cara que foi formado aqui, ó, ele começa e termina nos limites do primer, e esse cara aqui começa e termina nos limites do primer. Não é legal? Olha só, por que que ele começa e termina nos limites do primer? Vamos voltar? Porque esse primer aqui, ó, ele se ligou e ele vai sintetizar para o lado de cá. Só que quando ele chegar aqui, ó, acabou a sequência. Não tem o que ele polimerizar para mais. Então, como acabou a sequência, ele delimitou daqui até o final e acabou. E esse daqui é a mesma coisa, ó. Ele começou aqui e veio para cá. Quando chegou no final, acabou. O resultado disso, como a gente já mostrou, é que a sequência gerada, ela começa e termina no final da região do primer. No final dessa sequência, quando a gente desnaturar, a gente vai ter exatamente essa mesma situação aqui acontecendo e se repetindo. O que é importante a gente entender? Toda fita mãe, ela gera uma fita intermediária, tá? Então, todo ciclo que tiver, a fita mãe, ela gera uma fita filha intermediária. Então, o número de fitas mães, ela nunca muda. Isso aqui é estável. Eu escrevi bonitinho, tá? Ficou feio porque ele tá lento aqui, mas acredita que a minha letra é melhor do que essa. Então, o número de fitas mães é estável. Vou botar aqui que ela é igual. O número de fitas intermediárias, ela vai aumentar linearmente com o número de ciclos. Se eu tiver, por exemplo, 30 ciclos, eu vou ter 30 fitas dessa, certo? Concordam comigo? Porque cada vez que eu tiver um ciclo, essa fita daqui vai ser produzida. Agora, olha que interessante, né? Toda vez que tiver uma fita dessa produzida, ela gera uma fita filha, certinho, dessa daqui. E toda fita dessa daqui que existe, ela gera uma própria fita dessa daqui. Por quê? Porque é uma fita já delimitada no tamanho que ela começa e no tamanho que ela termina, ela só pode gerar uma fita do tamanho que ela começa e do tamanho que ela termina. Cara, ficou confuso. Vamos ver? Olha só. Olha essa fita aqui, ó. Ela vai pegar esse primer e vai gerar até aqui uma fita como essa daqui, ó. Vai ficar uma igualzinha a essa, ó. Primer vermelho até o final. E essa mesma fita que ela gerou, ela vai pegar esse primer e vai fazer uma até aqui, ó. Então, essa daqui é estável, nunca aumenta. Essa daqui aumenta linearmente. Agora, toda fita que essa produz é desse tipo. E toda fita que essa daqui produz é desse tipo mesmo. Então, esse tipo de fita, ele acaba sendo produzido numa frequência muito maior do que as outras. Olha o resultado disso, ó. Então, as fitas parentais, elas são sempre estáveis. As fitas intermediárias, elas se reproduzem aos poucos. Essa daqui se reproduz muito. Conforme a gente vai passando, isso daqui vai ficando maior, 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 maior. E proporcionalmente, esse daqui é o tipo de fita que vai dominar a nossa reação. Ao final de 40 ciclos, a gente praticamente vai considerar que você só vai ter esse tipo de fita, porque os outros tipos vão ter quantidades desprezíveis em relação à quantidade desse tipo que você tem, ok? Então não é que esses outros tipos deixam de existir, mas a proporção desse tipo perante aos outros é tão maior que é praticamente como se o primeiro não existisse. Ficou claro, pessoal? Eu espero que sim, senão a gente mata essas dúvidas na aula ao vivo. Considerações sobre os primers, só para a gente falar, né? É importante a gente entender, primeiro, relações entre especificidade e sensibilidade, né? O importante, né, de um primer é que a gente sempre olha ele para ele amplificar uma região alvo. E, às vezes, um primer ele é muito eficiente. Quando esse primer é muito eficiente? Quando ele pega 100% dos casos que eu quero e apenas o caso que eu quero.
mas isso é difícil de acontecer. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, eu, a Lucy, enfim, a maioria das pessoas que trabalham e que dá aula nesse curso, a gente é interessado em estudar fixação biológica de nitrogênio. Então, entre as coisas da fixação biológica de nitrogênio que a gente é interessado, a gente estuda muito um gene chamado NifH. Olha, tem muitos tipos de bactérias que têm esse gene, que já sofreu mutações, adições, deleções, etc. e tal. Então, quando a gente olha na diversidade de bactérias, tem muitas variedades desse gene. É muito difícil arrumar um primer que consiga amplificar esse gene na maioria das bactérias. E quando eu consigo, ele vai pegar uma parte das bactérias e vai deixar uma parte de fora. Ou seja, a especificidade dele, ou melhor, a sensibilidade dele não é tão boa. Ele pega uma parte e deixa uma outra parte fora. Ao mesmo tempo, às vezes ele amplifica uma coisa que nem é o gene que eu tenho interesse. Então a especificidade dele não é tão grande. Esse é só um exemplo para a gente entender que todo primer quase tem esse tipo de limitação. As exceções são casos muito específicos quando a gente desenha um primer para uma condição muito peculiar. E aí eu gosto de falar para as pessoas terem um cuidado, porque muitas vezes a gente vai estar interessado numa sequência, aí sequencia um genoma, olha lá, não, minha sequência é essa daqui. Aí constrói um primer, desenha o primer para as duas sequências e toca o barco. Mas nunca olhou, por exemplo, se essa sequência de primer poderia amplificar outra coisa que não aquilo que a gente está procurando. Então é sempre importante a gente estudar um pouco sobre a especificidade e sensibilidade do primer e entender, por exemplo, qual é a relação entre a temperatura de melting dele, que seria aquela temperatura onde pelo menos metade, 50% das moléculas, elas estão ali desnaturadas, né? Para a gente chegar na temperatura de anelamento ideal. É importante, por exemplo, que o primer forward e o primer reverse, ou seja, os dois primers, eles tenham temperaturas de melting parecidas, para que a gente possa ter uma temperatura de anelamento que funcione bem na reação e que isso pode ser otimizado para aumentar a especificidade e a sensibilidade do mesmo. E verificar sempre na hora de desenhar um primer que ele não faça o que a gente chama de primer dimer, nem hairpins. Então o que é um primer dimer? É quando o primer ele se liga a ele mesmo, ou uma cópia dele mesmo, ou, por exemplo, o outro primer que está envolvido na reação. Então o forward se liga com o reverse, ou, por exemplo, o reverse se liga com o próprio reverse. E aí eles se formam como se fosse uma pequena sequência a ser completada pela DNA polimerase. Eles vão fazer uma pequena PCRzinha. E isso vai consumir os seus recursos da PCR e você não vai conseguir amplificar de fato o que você quer. O hairpin é uma dobra entre o próprio primer, isso acontece em primers maiores, que vai dificultar também o seu processo de anelamento e então de extensão do seu primer e da sua PCR. Perfeito? Muito bem. Aí para isso, eu sugiro vocês entrarem no site do Thermo Fisher. Na verdade, eu acho que esse daqui acho que já saiu. É só entra no site da Thermo Fisher. Aqui eles têm umas coisas legais, por exemplo, para quem estiver, por exemplo, desenhando primer, tem um lugar para vocês calcularem o TM. Tem, por exemplo, a temperatura de melting, né? Tem, por exemplo, essa ferramenta que eu acho legal, que é essa Multiple Primer Analyzer, que você consegue colocar aqui, por exemplo, numa forma de FASTA, vários, por exemplo, o seu par de primer, inclusive com nucleotídeos degenerados, né? Aqui a gente tem um K, aqui a gente tem um R, aqui a gente tem um M. Então ele aceita esse tipo de entrada e ele vai falar, por exemplo, qual é a temperatura de melting de cada um, o GC, e ele vai inclusive já verificar se eles são passíveis de fazer self-dimers ou cross-dimers, então um com o outro ou entre eles mesmos, tá? Isso é legal, então vale a pena vocês darem uma olhada nessas ferramentas que ajudam. Ou outra coisa que é muito interessante para verificar as coisas que eu falei,
Vocês podem entrar numa ferramenta do NCBI, que é o Primer Blast. Isso daqui eu gosto muito de usar quando eu vou começar a trabalhar com um novo primer. Eu pego vários primers da literatura e eu jogo aqui, ó. Você joga aqui, ó, seu primer forward e seu primer reverse. Você pode colocar os FASTAs que você está interessado em verificar aqui, mas eu não faço isso. Eu vou lá embaixo, aqui nessa primer, nessa página, você pode pedir para eles buscarem no banco de dados, por exemplo, do NR. Então ele vai blastar os seus primers contra todo o NR e vai te falar o que ele amplifica ou não do NR. É super legal, porque você vendo isso, você consegue verificar que tipo de coisa você tem, qual tipo de primer você tem maior cobertura, quais são os tamanhos dos fragmentos esperados, qual é a variabilidade. Às vezes você acha que sua banda tem um fragmento esperado de tanto. É porque você lê na literatura, mas vem para cá e verifica, porque às vezes tem organismo que é tanto, tem organismos que são bem menos, outros que são bem mais. Então é legal que aí você consegue fazer em sílico uma boa olhada em vários tipos de organismos diferentes. Só que aqui eu acho que ele não aceita degeneração de primer. Então, se eu não me engano, você tem que testar um por um todas as possibilidades dos seus primers, tá bom? Mas fica a dica aí que eu acho uma ferramenta bem legal para quem está pesquisando sobre o assunto. Muito bem. Vai tomar uma água, toma um café, respira fundo e vamos continuar falando de PCR e nas suas variações agora, que é bem legal. Bem, dentro desse processo, eu quero falar de uma coisa que eu gosto muito, que é de PCR em tempo real, né? Aliás, PCR em tempo real que agora está mais do que na moda, porque em tempos de Covid virou o padrão ouro da gente de fazer diagnóstico de Covid, né? Então a gente sabe se uma pessoa está infectada ou não, quantificando o número de cópias, por exemplo, da proteína viral. Na verdade eu nem sei qual é o alvo, mas é o número de cópias de um determinado alvo do vírus, do coronavírus, e a gente vê isso por uma coisa que se chama RT-qPCR. Então, é um qPCR de transcriptase reversa, que daqui a pouco eu vou falar de transcriptase reversa, mas deixa primeiro eu falar de qPCR, e na verdade não muda nada, porque a única diferença é que a gente faz uma RT antes, mas depois é qPCR de todo jeito. Se for RT ou não for RT, vira tudo qPCR. É importante, gente, dizer que é o seguinte, quando vocês verem uma RT, não é de real-time qPCR, tá bom? RT é de transcriptase reversa ou reverse transcriptase. PCR em tempo real é abreviado por qPCR, esse é o padrão da técnica, que é de PCR quantitativo. Nada mais deixa eu ver se tem aqui, tem uma técnica que permite monitorar a amplificação da PCR durante a reação. Então, o que faz uma PCR ser quantitativa, o que faz ela ser especial é isso aqui, ó. A gente pode monitorar o negócio acontecendo durante o processo acontecer. E para que isso aconteça, a gente tem isso aqui, ó, um agente fluorescente no meio. Tem tudo aquilo que eu já falei. Além disso, a gente tem um agente fluorescente, tá? Como agente fluorescente, ele tem elementos como, por exemplo, o Cybergreen ou Techman, ou outros ainda estilo Techman, só que tem outro nome comercial, que agora me fugiu à memória. Mas muda de empresa a empresa, mas é basicamente dois funcionamentos básicos. Ou é Cybergreen, ou é específico, tipo Techman. Qual a diferença de um para outro? O Cybergreen, ele faz um anelamento inespecífico em todo o DNA de fita dupla. Então, Cybergreen, ele hibridiza em DNA de fita dupla. Não depende do quê? Se eu tiver, por exemplo, dois genes sendo amplificados ao mesmo tempo, ele vai hibridizar nos dois e vai amplificar os dois iguais e vai me mostrar tudo acontecendo, tudo junto. E vai estragar minha qPCR, tá? Já num sistema mais específico, por exemplo, como o Techman, ele tem uma sonda, né? Então, por exemplo, o que acontece? Aqui está
tá mal desenhado, mas é como se fosse assim, ó. Aqui tá meu DNA de fita dupla, eu tenho um primer para cá, eu tenho um primer para cá, e aí eles vão amplificar de um lado para o outro, e no meio desse primer eu tenho uma sonda, que vem aqui, ó. E essa sonda, ela tem um agente fluorescente, que está aqui. Geralmente aqui ele tem um agente que reprime essa fluorescência. E aí quando a DNA polimerase vai amplificar esse cara que é específico, a gente tem a amplificação da DNA polimerase aqui. E a DNA polimerase, ela amplifica. Então a gente tem já a especificidade do primer e a especificidade da sonda, que também é um nucleotídeo aqui, como se fosse um primer. Esse cara corta isso daqui e libera, né? Na verdade, libera a fluorescência sai voando. E quando a fluorescência sai voando, ela emite a fluorescência. Então aqui tem a fluorescência, aqui tem um quencher, que a gente chama, que é um inibidor da fluorescência. E aí o que é legal? Isso daqui é mais específico, porque ele tem não só o controle dos primers, como ainda o controle central da sonda. Se o primer estiver amplificando um lugar e um outro lugar que é inespecífico, tudo bem, porque a sonda não vai amplificar aqui, porque a sonda não tem especificidade com o meu gene inespecífico. E aí a sonda não vai estar aqui, isso aqui pode amplificar à vontade, que nesse sistema aqui, ó, não dá erro. Nesse daqui daria, tá bom? Outra coisa que esse sistema aqui me permite é colocar mais de um gene de uma vez. Como? Eu posso usar um gene marcado com um tipo de fluorescência, por exemplo, verde, e um outro tipo de fluorescência num outro lugar. Então aí eu quero dois genes diferentes, eu boto aqui uma outra sonda. E aqui, por exemplo, eu boto uma fluorescência vermelha. E aí eu boto dois filtros de leitura. Posso 3, posso 4, eu posso botar um multiplex com vários tipos de sondas diferentes, tá? É bem difícil fazer multiplex com mais de 2 sondas, mas é possível até ter 3, 4, 5, enfim. É muito difícil porque você vai ter que ter uma temperatura de anilamento que vai funcionar para todo mundo ali de uma forma bonita. Mas saibam que é possível, tá bom? Então essa é a diferença entre um sistema de CyberGreen e de Techman. A diferença é o tipo de fluorescência, a forma como ela atua. Mas ambos têm o mesmo processo. Ele vai liberando a fluorescência conforme o DNA é amplificado. Legal? Legal. Vamos entender melhor a técnica. Lembra que eu falei para vocês que conforme os ciclos vão acontecendo, a gente vai amplificando o DNA, né? E eu falei até para vocês, aqui está bem desenhado, que a gente vai amplificando principalmente esses carinhos aqui do meio, né? Tá aqui, ó. Está desenhado perfeitamente, eu montei o slide para provar que eu estava certo. Bem, o que acontece, gente? Se eu tenho alguma coisa que hibridiza no meio desses carinhas, seja de um jeito ou seja de outro, conforme eu for passando por esses ciclos, aqui está o quarto, o quinto, aqui é o sexto ciclo, aí aqui vai ter o sétimo, o oitavo, o nono. O que vai acontecer com a fluorescência deles? Com o tempo, essa fluorescência ela vai subir. Vocês concordam comigo? Em algum momento essa fluorescência vai começar a aumentar. Vai começar a aumentar o número de cópias de DNA, a fluorescência vai aumentar também. A fluorescência é proporcional ao número de cópias. Agora eu quero que vocês façam um exercício de imaginação comigo, porque isso daqui todo mundo entendeu, mas para a gente entender a técnica, a gente tem que entender a base dela, que está nesse processo aqui, ó. Vamos imaginar 2 reações de PCR com diferentes concentrações iniciais do DNA-alvo. Na primeira, eu tenho 50 cópias do meu gene X. Então aqui, ó, nesse meu frasquinho transparente, o branco, eu tenho 50 cópias. No meu outro frasquinho, eu tenho 200 cópias do mesmo gene, meu frasquinho azul. Então, esse aqui tem 4 vezes mais, tá vendo? 4 vezes mais. O que acontece com isso daqui, né? Vamos imaginar eles dois. Então aqui são os 2 frasquinhos e aqui é o meu número de ciclos. Bem, a reação de PCR, ela tem a base, se tudo for perfeito, que a cada ciclo a gente duplica o número de cópias. Se essa premissa é verdadeira, olha o que vai acontecer aqui, ó.
Aqui ele vai sair de 50, 100, 200, 400, 800, 1.600 e assim por diante. Enquanto o de baixo vai sair de 200, 400, 800, 1.000, assim por diante. Olha que legal. Se a gente reparar aqui bem, os dois estão aumentando junto, né? Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que esse cara aqui, ele está com um número de cópias na frente desse. Quanto na frente? 2 ciclos na frente, né? Então, a verdade é que a amostra branca, ela tem um delay, um atraso, né, vamos colocar assim, de 2 ciclos em relação à roxa. Por exemplo, se eu parasse, sei lá, aqui no 4º ciclo, eu ia falar, olha, a roxa está com 3.200 cópias. Para a branca chegar no mesmo nível, ela ia precisar de 2 ciclos a mais, ó. 5º e 6º, aí ela chegar em 3.200 cópias também, né? Mais ou menos isso. Então, se eu fosse medir a fluorescência desses dois caras, ia estar aqui, ó, mais ou menos assim. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, no 6º, e fosse medir a fluorescência, esse nível de fluorescência daqui ia bater aqui no 8º, ó. Ia bater aqui certinho, tá? É porque minhas linhas são tortas. Mas esse nível de fluorescência que a gente vê nesse daqui, ó, no 6º, esse daqui eu ia ver no 8º. Isso daqui ele ia subir assim, ó. Perfeito? Legal. Então, mais ou menos assim que funcionaria a situação. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Uma PCR normalmente tem algo em torno de 40 ciclos, 40, 45 é normal a gente fazer, a gente faz mais do que uma PCR normal. Bem, se uma reação funcionasse perfeitamente sem parar, isso seria suficiente para fazer uma única cópia de um gene se amplificar até 5,5 elevado a 11, o que é igual a 550 bilhões de cópias. Para a gente ter ideia, isso aqui é impossível contar até esse número numa vida humana. É muita cópia. Bem, obviamente que isso não acontece, né? A gente não chega nesse número de cópias, porque em algum momento a curva para. A curva não, a reação para. Por que uma reação para? A reação pode parar, por exemplo, porque acabou o primer, a reação pode parar porque acabou de NTP, a reação pode acabar porque começou a acumular muito composto de reação e isso fica um ambiente ali inóspito para as reações acontecerem. Lembra? Cada vez que a gente tem uma reação sendo formada, a gente cliva ali, liberam dois grupos fosfato, tem um pirofosfato sendo liberado, então aquele negócio ali começa a ficar numa situação meio inadequada para a reação acontecer, em algum momento isso vai parar. Então o que acontece? Na verdade, uma reação de PCR normal, ela faz isso, ó. Ela vai vindo, aqui eu estou medindo a fluorescência, ela vai vindo bonitinha, numa forma que eu não consigo detectar. Aqui ela está aumentando, só que ela está aumentando em quantidades que eu ainda não detecto, porque o meu aparelho não é tão bom para detectar coisas muito pequenas. Então é como se fosse assim, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1.000, 2.000, 10.000. Então para mim não faz diferença, porque isso aqui é tão pequeno que eu ainda não detecto. Aí chegou aqui, por exemplo, eu estou, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 8 milhões, um exemplo, é mais do que isso, né? 16 milhões, 32 milhões. Aí chegou aqui, ele já parou de crescer, porque ele já ficou tóxico, sei lá, acabou os reagentes. O que acontece? Ele estabiliza a fluorescência, porque não vai deixar de emitir fluorescência, a fluorescência está ali presente no meio, tá? E ele vai estabilizar. Quem tem menos cópias vai chegar lá também, só que vai chegar lá depois. Então, esse cara aqui estava com 4 milhões aqui, ó. Esse aqui não está com 4 milhões ainda, esse aqui está com menos. Ele só vai estar com 4 milhões vários ciclos depois, tipo aqui, ó. Igual naquele exemplo que eu acabei de mostrar. Por quê? Porque ele tem um delay. Ele tem um delay por quê? Porque tinha menos cópias. Então é mais ou menos assim. Mas em algum momento ele vai subir também, quando ele começar a amplificar bonito. Então cada amostra
ela vai subir num ponto. O que é subir? Ela vai ter uma quantidade suficientemente grande para o equipamento começar a detectar a fluorescência. Daí a gente fala que começou a subir a curva. E vai chegar uma hora que ela vai parar. Às vezes essa curva vai subir aqui, às vezes ela vai estabilizar aqui, vai estabilizar aqui, vai estabilizar aqui, não importa. Mas ela vai subir, ela vai dar essa forma de S, essa coisa mais bonitinha. A depender da quantidade de cópias que ela tem. Quem tem mais sobe primeiro, quem tem menos sobe depois. Muito bem. E aí, dentro desse mecanismo, como que é possível a gente detectar a quantidade de um determinado gene? Simples. Mais ou menos simples. Bem, a gente consegue saber isso comparando com uma quantidade já conhecida do mesmo gene. Se a gente tiver uma quantidade já conhecida, a gente consegue fazer, por exemplo, uma quantificação absoluta até. Mas a gente sempre precisa fazer o que a gente chama de uma curva padrão. A curva padrão vai nos ajudar a entender como está a amplificação do nosso processo e identificar direitinho ali como que o negócio está acontecendo. Vamos entender isso melhor? Ó, isso aqui é uma foto real, tá? Não é uma foto imaginária, de como sobe esses processos igualzinho eu falei para vocês. Então, por exemplo, nessa amplificação eu tenho aqui os ciclos e aqui a fluorescência, tá vendo? Legal. Isso daqui poderia ser, por exemplo, o número de cópias, 10 a 8, 10 a 7, 10 a 6, aqui 10 a 5, 10 a 4, 10 a 3, ou poderia ser, por exemplo, não necessariamente o número exato de cópias, mas poderia ser uma quantidade X de DNA, e aqui X sobre 10, opa, fiz errado já, X sobre 10, esquece isso daqui. Aí no outro, X sobre 100, no outro, X sobre 1000. Então, X nem é conhecido exatamente, mas é uma diluição seriada de base 10. Isso também pode ser feito, por exemplo, quando a gente está falando de um transcrito qualquer, né? A gente está falando, por exemplo, de carga viral, muitas vezes a gente faz dessa forma aqui. Beleza, vamos lá. A gente tem aqui uma diluição seriada. Olha só que interessante. Isso daqui, em algum momento, vai subir uma amostra desconhecida. Se a minha amostra subiu aqui, você vai olhar para mim e falar, Caio, já sei. Olha, eu já sei que se a curva padrão estava aqui, a sua amostra subiu aqui, sua amostra está entre 10 a 6 e 10 a 7. Eu falei, é isso mesmo. Você é um gênio, cara. Mas, na verdade, tem um jeito melhor até da gente fazer isso. Olha que legal. A gente pode, e a gente faz, colocar uma linha, uma reta, né? O programa ajuda a gente a detectar isso. E a gente bota uma reta que determina o que a gente chama de CT. Esse CT que a gente fala tanto nas QPCRs. O CT é de Cycle Threshold, ou de limite dos ciclos. E nesse Cycle Threshold é o limite da fluorescência aqui, que vai pegar todo mundo e vai falar, ó, eu vou comparar todo mundo nesse ponto. Esse aqui é meu ponto para comparar todo mundo. E aí aqui, ó, eu vou olhar nesse ponto aqui e vou falar, olha, aqui que cruzou cada uma das minhas curvas. Então, a minha curva de 10 a 8ª, uma aqui, outra aqui, as de 10 a 7ª foram aqui, de 10 a 6ª, de 10 a 5, a 10 a 4, aqui é de 10 a 3ª, por exemplo, assim por diante, tá? E aqui, por exemplo, eu fiz manualmente isso daqui, né? Então, não se assustem, mas exatamente o que a gente teria. São os números de cópias, tá? Aqui. E aqui o CT. Eu estipulei esse CT manualmente aqui, mas o programinha estipularia pra gente. O CT é o ponto onde ele cruzou a linha, ó. Exatamente o ponto onde ele cruzou a linha. Bem, se eu tenho o número de cópias e tenho CT, eu consigo plotar isso num gráfico. Eu plotaria assim, ó. Se eu tiver, isso aqui eu estou em exponencial, tá vendo? 10 a 8ª, 10 a 7ª, ele ficaria aqui. Fica feio, né? Fica assim, ó. Isso aqui ficaria assim. Não serve. Mas, se eu colocar isso aqui, em vez de número de cópias, se eu botar no log do número de cópias, aí fica bonito. Aí ele fica uma retinha lindona assim, ó. E essa reta é o que a gente usa para entender o que aconteceu lá, tá? E
toda curva padrão a gente faz isso. Pode ser um log do número de cópias, ou pode ser um log da diluição seriada que você fez. E a gente vai ter aqui uma reta com informações muito importantes para a gente, tá? Eu quero explicar isso daqui porque essa equaçãozinha, essa reta é de suma importância numa QPCR. Se algum de vocês for fazer uma QPCR, precisa entender um pouquinho isso daqui. Tem duas coisas importantes nisso daqui. Uma coisa é o que a gente chama de o R quadrado, né? O R quadrado, que é o coeficiente de ajustamento da reta. Ele fala o quanto que esses pontinhos aqui, ó, eles estão próximos da nossa linha de tendência que tenta unificar todos esses pontos. Um ajustamento perfeito significa que todos os nossos pontos caíram onde a gente queria. Ele ficaria em torno de 1. A gente aceita qualquer coisa de 0,98 para cima, para coisas ambientais. Coisas para diagnóstico clínico é outro padrão, tá? Aí tudo, eu não vou nem dar palpite aqui, porque eu nem me lembro mais quando eu fiz o curso específico lá, mas é tudo assim, super rígido mesmo. Então, quem está fazendo coisa para diagnóstico clínico, nem leve em consideração isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, para quantificar o número de cópias de um determinado gene numa amostra, que eu vou publicar num artigo, por exemplo, microbiologia ambiental, com certeza 0,98 para cima, ele já é aceito. Se eu vou fazer diagnóstico clínico para dar um laudo, etc., são outros padrões. Então, o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando duas retas. Isso daqui, ó, ou isso daqui, são pontos que estão muito fora da minha reta. Esses caras, eles mostram que alguma coisa aconteceu de errada. Isso daqui, por exemplo, pode ter sido um erro de pipetagem, um problema na minha amostra. Isso daqui já é um problema de diluição, porque essas diluições aqui foram boas, chegou nessa diluição aqui, o negócio ficou ruim. Então, isso daqui estraga o nosso problema, nosso processo. Isso daqui é uma reta bonitinha, do jeito que ela tem que ser, tá? Então, isso aqui é o R, que é uma coisa importante, e além disso, toda a curva padrão ela tem uma equação, né? E essa equação, ela tem uma coisa que é muito importante, que é esse carinha aqui, ó, que a gente chama de A, né? Dessa equação de primeiro grau. A partir dessa equação, na verdade, não a partir desse carinha, mas a partir dessa equação inteira, a gente obtém-se o log do número de cópias para qualquer CT que a gente tenha. Então, para qualquer lugar que você tenha cruzado lá na sua... Vamos voltar aqui. Para qualquer lugar aqui que tenha cruzado sua amostra, com aquela reta, com aquela equação da reta, a gente vai jogar esse valor aqui, ó, e a gente vai determinar exatamente qual que era o número de cópias que a gente tinha baseado naquela equação, tá? Beleza, então assim o programa vai te dizer quanto é que tinha. Mas o que eu quero dizer? Que dentro daquela equação tem uma coisa que é muito importante, que é esse primeiro valorzinho aqui, ó, que é o Azinho da equação. É o slope, ou a inclinação. Ele mostra, na verdade, se essa reta aqui, ó, ela está mais assim ou se ela está mais assim. É a inclinação dessa reta. E essa inclinação da reta, ela tem a ver com a eficiência da nossa reação. E com a nossa eficiência de diluição também, né? Então, o que é importante? Que essa eficiência, ela fique entre 90 e 110. Se eu não me engano, para a parte clínica, é entre 95 a 105. Quase certeza disso. Então, para a parte de diagnóstico, etc. e tal, é mais rígido. Mas para estudos, de uma forma geral, é entre 90 e 110. Que seria algo entre menos 306 a menos 301. Ou seja, esse aqui, ó, que eu fiz para vocês não presta. Eu teria que jogar tudo fora e começar de novo, tá? Quem vai fazer uma QPCR um dia, vai fazer uma retinha, o programa vai calcular na curva padrão e você vai olhar isso daqui, ó. Se o seu slope estiver muito fora se o seu slope estiver fora desse padrão aqui, ó, significa que a sua reação não está legal, tá? Por que é interessante, né? Quando isso daqui está muito fora, vamos supor, se ele está muito alto, coisa daqui muito maior, aliás, muito menor, né, ou muito maior do que isso, significa que a sua eficiência ela está muito menor do que 90,
ou muito maior do que 110. Isso normalmente é problema ou de diluição, na hora de fazer a sua curva padrão, ou, por exemplo, de inibições nas suas QPCRs ou amplificações inespecíficas nas suas reações. E o problema, pessoal, é que essas eficiências, elas não incidem no resultado final, elas incidem cumulativamente em cada um dos ciclos. Então você pega 90 cumulativamente, né, como se fosse um juros composto, vezes 40 ciclos, o resultado é devastador na sua quantificação. Por isso que a gente não pode aceitar valores maiores ou menores do que isso, tá bom? Para vocês só entenderem isso bem certinho. Então, resumindo tudo que eu expliquei para vocês sobre essa métrica, né? Um bom QPCR tem R2 acima de 0,98 e um slope entre menos 3,6 e menos 3,1. E para finalizar, as aplicações que a gente pode ter de uma QPCR, elas envolvem aplicações qualitativas ou quantitativas. Quantitativas são quantificações absolutas, onde a gente vai saber exatamente o número de cópias de um lugar, ou quantificações relativas, onde eu vou falar, olha, eu tive uma expressão tantas vezes maior ou tantas vezes menor do que eu tinha de um determinado gene, por exemplo. Ou a gente pode ser coisas qualitativas, como presenças e ausências. É possível fazer genotipagem de SNPs e detecções de mutações somáticas quando a gente usa só... Aí, nesse caso, precisa ser aquele tipo de... Não pode ser cybergrain, tem que ser com sondas específicas já para detecção dessas genotipagens de mutações, tá bom? Mas presenças e ausências de genes, quantificações absolutas e quantificações relativas são as principais aplicações que a gente tem. Ele pode ser utilizado junto com uma reação de transcriptase reversa, que daí vem a RT-qPCR, né? A única coisa que muda é que a gente faz um cDNA, um DNA complementar, a partir do RNA que a gente tem. Então ele é muito usado para a gente fazer a parte de expressão gênica. Isso é uma tecnologia baseada em vírus de RNA, a gente pega a polimerase que lê, na verdade, um RNA e transcreve ele em DNA, tá? E é, na verdade, muito simples. A gente tem kitzinhos que fazem isso e ele se baseia, por exemplo, se for no caso de um eucarioto, todo o RNA mensageiro, ele tem uma caudazinha poli-A, né? Lembra disso? Então, ele usa um primer poli-T para refazer o RNA mensageiro, o mRNA. Ou se for no caso, por exemplo, de procariotos, ele usa hexamers randômicos, que são pequenos primers randômicos que vão fazer de forma mais homogênea e aleatória possível a transcrição de todo o conteúdo de RNA mensageiro que tem ali no meio, tá? Então, esse é um passo anterior à parte da qPCR que é feita, para que a gente possa converter a todo o RNA em cDNA, que é o DNA complementar, e então quantificá-lo. Pausa para tomar um café, para tomar água, um guaraná, um gole de cerveja, aquilo que lhe couber melhor, para a gente poder explicar um pouquinho da biblioteca de clones para vocês. Muito bem, voltando para finalizar agora a parte da aula, a gente vai falar sobre biblioteca de clones, né? Biblioteca de clones é uma técnica relativamente não tão usada mais. Antigamente a gente usava muito isso, porque praticamente tudo que a gente sequenciava, a gente basicamente passava por uma biblioteca de clones e hoje muita coisa a gente não precisa mais. Isso não significa que não haja muita utilidade nessa técnica ainda e por isso eu tenho que falar para vocês sobre ela. Não só pela sua importância histórica, mas pela sua importância atual, como algumas aplicações biotecnológicas ou simplesmente de seleção de genes ou de seleção de fragmentos de DNA para que a gente possa manipular ou para que a gente possa sequenciar ou para que a gente possa expressá-los de forma heteróloga
e assim por diante, ok? Então, basicamente, a biblioteca de clones é uma técnica que permite a gente pegar um fragmento de DNA externo, inserir ele dentro de um vetor, um plasmídio, etc. e tal, e fazer uma transformação e inseri-lo dentro de uma bactéria para depois recuperar isso novamente. Por que fazer uma biblioteca de clones? A gente faz isso, por exemplo, para poder, ou a gente fazia muito para poder individualizar um fragmento de DNA. Então imagina que antigamente que a gente tinha uma quantidade grande de fragmentos de DNA variados, ou, por exemplo, que vinha de uma sopa de DNA, ou porque a gente tinha uma PCR, cujos produtos dessa PCR, elas tinham não uma única forma de produto, né, mas, por exemplo, era baseado numa comunidade complexa, então ela poderia ter vários genes diferentes, o mesmo gene com várias formas diferentes, né, homólogos diferentes amplificados. Então a gente poderia querer separá-los, ou porque uma mesma bactéria poderia ter, por exemplo, 2 operons de um determinado gene com formas distintas desse operon, então a gente poderia querer individualizá-los, assim por diante. Então a forma de individualizá-lo era utilizar a própria bactéria, a gente botava ele dentro de um plasmídio, colocava isso numa bactéria e a gente conseguia individualizar a bactéria, crescendo ela de uma forma de colônia isolada. Então era uma forma de fazer isso muito eficiente, ainda serve muito bem para isso. Então uma das formas de por que fazer uma biblioteca de clones para individualizar um fragmento de DNA, qualquer que seja. A gente ainda pode fazer isso num processo de bioprospecção. Então imagine você que você esteja interessado em um determinado gene, só que você tem conhecimento de que a maior parte das bactérias que a gente tem hoje, a gente não consegue cultivar. A gente não cultiva 99% das bactérias da maioria dos ambientes, né? Então você pode extrair genes direto do ambiente e expressá-los de forma heteróloga. Então a gente pode fazer a bioprospecção de genes de interesse direto do ambiente. A gente pode fazer uma biblioteca de clones para fazer sequenciamento do tipo Sanger. Então, às vezes, sequenciamento de Sanger, ele requer, algumas vezes, um preparo de biblioteca de clones. A gente pode fazer para uma análise metagenômica aliada à bioprospecção, mas não uma análise metagenômica de nova geração, mas uma análise metagenômica mais antiga, na forma de separação desses fragmentos, para você poder manipulá-los posteriormente, né? Então, por uma biblioteca de clones, você consegue ter esses fragmentos na sua posse, para expressão heteróloga e assim por diante. Então, são várias as razões pelas quais a gente pode querer fazer uma biblioteca de clones. E as fontes para essa biblioteca de clone, ela é basicamente 2 principais formas, que é uma PCR, e aí através de uma PCR convencional, a gente vai ter o nosso DNA, ou uma PCR de transcriptase reversa, a gente vai ter um cDNA. Ou um DNA digerido, ou um DNA fragmentado por sonicação, por exemplo. Então, são fragmentos de DNA, eles podem ser fontes para uma biblioteca. De qualquer forma, esse fragmento pode ser obtido por PCR, por uma PCR de transcriptase reversa, ou, por exemplo, por uma digestão enzimática, ou até mesmo por uma ruptura física dos nossos DNAs, de um DNA completo, genômico ou metagenômico, a gente pode conseguir fontes de DNA para a nossa biblioteca. Legal, e aí como que a gente faz? O processo é muito simples, né? A gente tem um fragmento de DNA que a gente obteve por uma dessas 3 formas. A gente vem a purificação do fragmento alvo, a clonagem em vetores, a transformação de células hospedeiras, seleção de clones e extração do fragmento alvo. Simples, mas eu vou mostrar direitinho como é que isso funciona para vocês. Eu vou falar para vocês que sabe uma coisa que a gente usa muito para fazer biblioteca de clones? Para fazer, como é que chama?
Curva padrão de qPCR. Às vezes a gente quer fazer, por exemplo, uma curva padrão de um determinado gene. Você isola esse gene dentro de um plasmídio, usa esse plasmídio dentro de uma bactéria, aí, enfim, vocês vão ver como é que é o processo. Pega essa bactéria, depois extrai esse plasmídio em grandes quantidades e usa esse daí para ter esse seu gene isolado numa quantidade que você conhece, num tamanho que você conhece, que vai ser o plasmídio mais o seu vetor, mais o seu gene, e para fazer as suas curvas padrão. Então, a biblioteca de clones ele é muito utilizado para fazer curva padrão de qPCR. Aliás, é a forma que eu mais uso hoje em dia para isso. Então, vamos começar o seguinte. Obtenção de fragmento-alvo a gente já entendeu. Pode ser a partir de PCR, DNA digerito ou cDNA. Purificação disso, basicamente, a gente pode usar kits para purificação de todas essas coisas. Você pode também correr num gel de agarose, selecionar de lá e purificar, né? Então, a purificação do fragmento-alvo, ela não é nenhum grande desafio. E a gente vai fazer a clonagem em vetor. Mas para isso vamos entender o que é um vetor nesse processo, né? Então, o vetor, ele na verdade, ele pode ser, acho que aqui eu tenho uma tabelinha, ele pode ser plasmídios, eles podem ser bacteriófagos, cosmídeos ou cromossomos artificiais. Basicamente, o que eles mudam, né, de um para o outro é o tamanho do inserto que cabe entre eles. Então, plasmídio, geralmente, a gente usa quando a gente quer fazer um tamanho de inserto pequenininho, de 5 a 10 kilobases, então, genes, etc., né, dá para fazer isso. Bacteriófago, então a gente vai pegar um capsídeo, etc. e tal ali, a gente coloca coisas até 20 kb. Um cosmídeo, que seria como se fosse um cromossomo artificial de bactéria, até ali menos de 50 kb, ou cromossomos artificiais para leveduras, a gente consegue coisas bem maiores, tá? Mas a maioria desses caras, eles têm alguma coisa em comum. Eles precisam ter uma origem de replicação, garantido que ele consiga se manter dentro da célula, então a célula vai se replicar e ele vai se replicar junto. Então, isso daí é a forma que a gente vai conseguir multiplicar o nosso inserto de DNA, que vai estar dentro do nosso vetor, utilizando o próprio organismo que vai estar levando ele junto consigo, né? Vai ter um gene repórter. Caio, o que é um gene repórter? O gene repórter é aquele que te dá notícia, ele te fala uma coisa. Então, o gene repórter, ele vai trazer para você informação se o seu gene, o seu inserto de DNA, na verdade não gene, o seu inserto de DNA, que pode ou não ser um gene, pode ser vários genes, aliás, vai estar ou não presente, e ele vai ter um ou mais sítios de restrição, ou seja, de corte, no qual o DNA vai ser inserido ali dentro desse vetor, ok? Então, nossos vetores, sejam eles quaisquer um desses, ele vai ter essas características que eu acabei de enumerar. Então, por exemplo, um exemplo de vetor bem comum, já usei bastante isso daqui antigamente, era um vetor, o PGen T-Vector. Então, o que esse vetor ele tinha, né? Ele tem aqui, basicamente, seus pontos, né, de replicação. Ele tinha 2 genes repórter. Ele tinha um gene de ampicilina. Então, esse gene repórter, ele me dizia que quem tinha esse plasmídio era resistente à ampicilina. Isso é um gene repórter. Mas ele tinha um outro gene repórter, que era esse gene LAC-Z aqui, ó, tá vendo? Só que esse LAC-Z, ele era cortado. Então, esse era um vetor aberto, ele vinha aberto com a gente. E ele era aberto em pontas coesivas com 2 Tzinhos aqui, ó. Lembra que lá no começo da aula, eu falei que a maioria das DNAs polimerases do tipo TAC deixava um azinho de ponta coesiva em cada uma ponta? Então ele saía de uma PCR prontinho para entrar aqui, ó. O azinho, ele entrava no Tzinho desse fragmento. Ele tinha também vários sítios de restrição, que aqui estão mostrando vários sítios de restrição. Mas olha que interessante, né? Então ele tinha
um gene repórter, que é o gene ampicilina, e ele tinha um gene repórter, que é o LAC-Z, e o sítio de inserção do meu fragmento era no meio do LAC-Z, ó. O sítio de restrição é aqui, ó, no meio. Vamos pensar comigo. Se o sítio de inserção é no meio do LAC-Z, se eu inserir um fragmento de DNA aqui dentro, o que acontece com esse gene? Ele para de funcionar, porque eu acabei desestruturando o gene inteiro. Ou seja, se tiver um gene aí dentro, ele não funciona. Se não tiver um gene aqui dentro, o que acontece com esse gene? Ele se fecha e funciona perfeitamente, porque ele acaba funcionando como ele era para funcionar. Entenderam a história? Acho que sim, né? Então, esse daqui é um estilo de vetor. Existem vários tipos de vetor com outros genes repórter. Esse daqui é só um exemplo de um deles. Então, como que a gente faz o processo de clonagem? Como a gente faz o processo de ligação do meu inserto com o meu vetor? É extremamente simples. A gente, por exemplo, no caso aqui a gente tem extremidades coesivas. Ali no caso, a extremidade coesiva vai ser só um Tzinho. Aqui pode ser um outro tipo de extremidade coesiva, ou podem até ser vetores sem extremidades coesivas, viu? Tem vetores de extremidades não coesivas. A gente simplesmente vai colocar o nosso fragmento de DNA ou inserto na presença do vetor com a presença da DNA ligase. Esse conjunto vai fazer com que esses caras se liguem aqui por atração da ponte de hidrogênio e a DNA ligase vai fazer essa ligação covalente aqui acontecer, tá bom? No final das contas, a gente vai então botar num tubo de PCR o nosso DNA, o vetor e a enzima. Eles vão ligar. No final a gente vai ter duas coisas. Vai ter o nosso vetor, vamos supor que aqui é o nosso LAC-Z, no qual o meu inserto se ligou no meio do LAC-Z. Então aqui é o nosso vetor, ó. Nosso inserto, desculpa. E vai ter alguns desses vetores que eles vão se fechar sem a presença do meu inserto. E aí, como eu falei, se ele se fechar sem o meu inserto, o gene ele fica íntegro. Gene íntegro. Gene íntegro e gene quebrado. Olha, aqui o gene não vai funcionar, aqui o gene vai funcionar, tá? Legal. E aí, depois que eu tenho essa sopa de um monte de plasmídios ou de cosmídeos ou de bacteriófagos, eu vou ter que colocar isso em presença de alguma célula, né? Então, no caso de plasmídios, o que a gente fazia era uma transformação. O que a gente faz é uma transformação. A gente insere esses plasmídios dentro das células, por exemplo, dentro de E. coli. Isso pode ser feito por uma transformação química ou uma transformação por transformação por eletroporação, né, que a gente chama de células eletrocompetentes. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem aqui uma bactéria com membranas cheias de poros, tá vendo? Esses poros foram feitos, na verdade, por presença de cloreto de cálcio. Então a gente faz um procedimento, tem um procedimento laboratorial relativamente simples, mas é trabalhoso, no qual a gente induz a competência celular na célula. A gente promove esses poros e aí com um choque térmico na presença dos plasmídios, a gente faz, por exemplo, que algumas dessas células consigam adquirir esse plasmídio. Uma outra forma é um outro tipo de preparo, colocar essas células em contato com os plasmídios e dar um choque elétron, e por eletroporação os plasmídios vão para o interior celular e algumas dessas células vão acabar abrigando os plasmídios que estão aqui. Muito bem. Essas células, essa mistura de células, né, transformadas, parte delas, seja elas por eletroporação, seja elas por transformação química,
elas vão ser plaqueadas dentro de um meio contendo elementos do gene repórter. O que eu estou falando? Olha só. No meu caso, vamos voltar lá atrás. Nesse meu vetor aqui, especificamente nesse vetor, eu tinha dois genes repórter. Um gene repórter é o da ampicilina, o outro é do LAC-Z. Então eu tenho que botar essas bactérias num meio de cultura contendo elementos para esses dois genes repórter. Que seriam então? Seriam, no caso, um meio de cultura com ampicilina para selecionar as bactérias com plasmídio. E um gene, e o mesmo meio de cultura contendo essa mistura aqui, ó, IPTG mais X-Gal, para selecionar as bactérias com inserto. Caio, confundi tudo agora. Bem, aquele gene que a gente tinha, né? Na verdade, aquele genezinho da LAC-Z, ele pega a X-Gal, que é um glicosídeo bem análogo, na verdade, à lactose, e ele quebra essa X-Gal nesse elemento aqui, que em presença de oxigênio, ele forma um dímero que fica numa cor azul. Então, na verdade, se o nosso gene estiver íntegro, ele vai pegar o X-Gal e vai converter na presença de oxigênio nesse dímero de coloração azul. E isso daqui é feito na presença de IPTG, que é o indutor da reação. Ele é o indutor desse gene da X-Gal que está ali presente, do LAC-Z que está presente no nosso vetor. Então, o que acontece aqui, turma? No final, quando a gente plaquear, a gente vai ter uma placa como essa, né? Isso daí é uma foto minha mesmo, é o que tirei essa foto vários anos atrás. O que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo um monte de colônia crescendo, e nessas colônias, a gente tem colônias bem branquinhas, tá vendo? A gente tem colônias azulzinhas, e a gente tem microcolônias subdesenvolvidas, tá? Então, quem já tem experiência na técnica já vai dizer para você de forma bem simples, né? A microcolônia subdesenvolvida é a colônia que nem devia ter crescido. Quem é a colônia que não devia ter crescido? Essa é a colônia que tem essa bactéria aqui, ó. A bactéria sem plasmídio, ou seja, é a bactéria que não tem a resistência ao antibiótico. Lembra que nesse meio aqui tem antibiótico? E o antibiótico é a ampicilina? Bem, se esse meio tem antibiótico e alguma coisa tentou crescer, mas ele cresceu tão pouquinho que ele nem formou colônia direito, essas bactérias aqui que não têm resistência ao antibiótico. Se não tem resistência, ou ela não cresce, ou ela cresce muito, muito subdesenvolvida. E aí a gente tem dois tipos de colônia. A gente tem as colônias azuisinhas, e as colônias azuisinhas são as colônias que têm esse tipo de situação aqui, ó. Ela tem o nosso vetor, só que ela tem o nosso vetor com o gene da lactose inteiro. E se tem dele inteiro, ela consegue quebrar X-Gal e ela consegue formar coloração azul. Então, isso aqui, ó, me diz que essas bactérias não me interessam, porque elas fecharam sem o meu inserto. Agora, a gente tem também essas outras colônias, que são as colônias branquinhas. Essas colônias branquinhas e grandes são as colônias que eu estou interessado, porque ela tem o meu vetor, ou seja, ela tem resistência ao antibiótico e ela tem o gene da lactose quebrado no meio, porque ela tem um inserto. E aí o que a gente faz com isso? A gente pega cada um desses caras e recupera. Por exemplo, dessa forma aqui, ó. Um palitinho, aqui a gente tem uma placa de Pillwell, onde cada um desses caras é selecionado com um palito de dente estéreo e colocado para crescer. E isso daqui, ó, é a nossa querida biblioteca de clones. São vários clones, cada um com um inserto do DNA que a gente tem de interesse. Tá ok?
É um processo relativamente trabalhoso, ele demora alguns dias de bancada, mas é bem gostoso até de fazer, é bem interessante o processo, principalmente quando dá certo, quando você pega essa placa e tem colônias de duas cores diferentes, é bastante interessante. É legal dizer que hoje em dia a gente tem vários vetores diferentes, então hoje em dia, por exemplo, eu uso um vetor que ele não tem mais essa estrutura verde, azul e branca, né? Em vez de ele usar um X-Gal, ele tem um gênio suicida. Então, se não tiver um inserto, ele não cresce porque ele se mata. Então, ele tem resistência a antibiótico e um gênio suicida. Então, quem crescer é porque tem resistência e quebrou o gênio suicida no meio. É bem interessante isso. E tem muitas outras formas e tem muitos outros tipos de vetores disponíveis no mercado que podem ser utilizados da forma mais diversa possível, tá bom? Bem, como que a gente termina esse processo? Essas bactérias crescidas, elas são submetidas ao que a gente chama de uma mini prep, que é uma reação na qual a gente faz outros poros na membrana e extrai o conteúdo de DNA, mas evitando tirar o conteúdo genômico. Então a gente tira basicamente, nesse caso, os plasmídios para trazer só a parte dos genes clonados para as análises posteriores. E esse processo é relativamente bem simples, também tem um monte de kitzinho que faz. E mesmo sem kit também não é um bicho de 7 cabeças. Pessoal, o que eu tinha hoje para apresentar para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida a gente marca uma live para poder esclarecer o que ficou um pouco obscuro, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.